Querido Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais este dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, Pai, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus que te faz sempre presente na vida de cada um de nós, Senhor. Tu jamais nos deixas, jamais nos desamparas, Senhor, és um Deus fiel, Senhor. E nós te honramos nesta noite uma vez mais, Senhor, queremos te agradecer, Deus. Senhor, e pedir mesmo, fala aos nossos corações, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, que haja revelação no nosso coração por mais e mais de Ti, da Tua pessoa, que a gente possa te conhecer como Tu és, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, cada um de nós possa chegar cada vez mais e mais, Senhor, perto de Ti, Senhor, tal como Tu dizes na Tua palavra, que cada um de nós possa Te buscar, Senhor, e encontrar a vida, aquela vida plena que Tu destinaste para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, dedicamos mesmo a Ti este tempo, esta hora, Senhor Deus, Senhor, pedimos mesmo, Senhor, toda ansiedade, todo e qualquer problema, Senhor, toda e qualquer dificuldade, Senhor Deus, Pai, seja removida, Senhor, das nossas vidas, Senhor Deus, Pai, porque nós confiamos em Ti, que Tu és um Deus por nós e nunca contra nós, Senhor, e que Tu operas a nosso favor, Senhor. Por isso, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus, e todos dizem... Amém. Hoje é a lição número 2, nós começamos a semana passada a falar sobre hospedar a presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Hoje é a lição número 2 e, como sabem, a semana passada, ao falar sobre hospedar a presença de Deus, nós salientamos o privilégio que Jesus Cristo nos deu ao enviar o seu Espírito para fazer morada em nós. Amém? Então, diga lá assim comigo: eu sou a habitação do vivo Deus. Isso é um privilégio. Amém? Nenhuma outra criatura de Deus tem esse privilégio, só nós, aqueles que cremos no seu nome. Amém? Nós vimos então, a semana passada, que há uma grande necessidade em hospedar o Espírito de Deus e que essa necessidade começou logo a seguir, da queda de Adão. Amém? Da queda de Adão, Deus veio como homem na pessoa de Jesus Cristo restaurar aquilo que Adão tinha perdido. Amém? Assim como Satanás viu em Adão uma fraqueza e aproveitou-se da fraqueza porque ele não guardava, amém? Ele aproveitou-se dessa fraqueza e ele tentou usar da mesma astúcia com Jesus, tentando enganar Jesus, amém? Só que com Jesus não pegou, amém? Notem que Satanás já sabia que Jesus podia fazer milagres, amém? Podia fazer milagres, por isso na sua tentação, assim que ele soube, quando Jesus foi ser batizado, amém, por João Batista, e ele ouviu-se a voz de Deus, amém, dizer: este é o meu filho amado. A partir daquele momento, Satanás sabia que aquele era o filho de Deus. Então ele tentou de tudo para fazer com que Jesus caísse. Então a primeira coisa que ele faz é aliciar o filho de Deus, ou neste caso Jesus, a transformar pedras em pão. Isso é um milagre, amém? Transformar uma pedra num pão é um milagre, amém? Mas o que ele, na realidade, Satanás queria, ele estava à espera de adoração, que Jesus lhe desse adoração, amém? Pois ele sabia que Jesus, como Deus, como Filho de Deus, nunca iria adorá-lo. Mas ele tentou obter essa adoração através de Jesus, o humano. Os irmãos entendem? Através de Jesus o humano. Pois sabia que Jesus era o segundo Adão, que ele vinha tentar restaurar aquilo que o primeiro Adão tinha perdido. Amém? Então em Lucas vemos isso, em Lucas 4, verso 6 a 7, diz assim, Lucas 4, verso 6 a 7 diz assim. Não está a dar? Não está a dar? Então eu leio daqui, não há problemas. Lucas 4, 6 a 7 diz: e disse-lhes: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue. Isto é Satanás a falar com Jesus na sua tentação, ok? E note, Satanás diz: e a dou a quem eu quiser, se tu me adorares, será toda tua. Note,
Note a astúcia que Satanás usa, né, com Jesus, tal como usou com Eva. Mas foi mesmo isso que Deus disse. Nós vemos aqui que ele tenta Jesus. Notem que diz, que Satanás diz, porque me foi entregue a autoridade e a glória dos reinos. Ou seja, Satanás nunca poderia roubar. Isso só aconteceria se lhe dessem. Ele nunca conseguiria roubar Adão. Só se fosse enganado. Só se Adão fosse enganado. Ok? E Adão desse de livre vontade. E foi isso que aconteceu. Adão deu de livre vontade a glória e a autoridade. Amém? Então, o que aconteceu com Adão foi a mesma coisa que aconteceu com Esaú. Amém? Esaú, irmão de Jacó, lembram-se de Jacó? Jacó e Esaú, amém? Que eram gêmeos, amém? Esaú entregou livremente a sua primogenitura ao seu irmão, livremente, a troco de o quê? De um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas, ele deu-lhe a primogenitura, desculpem. E a herança, ele deu a sua herança pelo prazer só de uma refeição. Isso está em Gênesis 25, nós não vamos ler por falta de tempo, mas se os irmãos tiverem a tomar apontamento, está em Gênesis 25, do verso 29 a 34. Então nós vemos que aqui em Gênesis, foi aqui em Gênesis que começou o abandono de uma chamada, o abandono de uma posição, o abandono de uma herança. Foi aqui que começou, amém? Nós também hoje em dia trocamos com muita facilidade. Nós trocamos a chamada de Deus por muitas outras coisas. Nós trocamos a unção de Deus por muitas outras coisas. Nós trocamos uma posição que Deus nos dá por muitas outras coisas. Infelizmente é assim. Nós trocamos com facilidade aquilo que Deus nos dá. Com Adão foi o prazer pelo fruto proibido. Com Esaú foi um prato de lentilhas que estragou tudo. Isto não deve acontecer conosco. Pois não. Não deve acontecer. Nunca troquem, amém, aquilo que Deus deu, a chamada. Amém. Nunca troquem a vossa filiação, a filiação que vocês têm com Deus por nada deste mundo. Não vale a pena. Vivam uma eternidade com Deus. Por quê? Porque Deus veio habitar dentro de si. Vamos honrar esse Deus que veio habitar em nós. Amém? O que o diabo quis dizer a Jesus quando o enfrenta é que sabia ao que ele vinha. E por isso estava disposto a dar-lhe a glória e a autoridade dos reinos, dando assim a entender a Jesus que ele não precisaria de sacrificar. Ele não precisaria de ir para a cruz. Ele já sabia. Satanás já tinha noção que Jesus tinha vindo com um propósito para resgatar o homem. Então ele estava-lhe a oferecer algo em troca. Amém? Claro que a gente sabe, né, de acordo com a Bíblia, que Jesus rejeita. Jesus não queria um trajeto fácil. Ele não queria, amém, para obter a autoridade deste reino. Jesus não queria isso. Ele sabia que tinha que dar a sua vida. Amém? E além disso, Jesus queria deixar um exemplo que, como um ser humano, porque ele era 100% humano, que como um ser humano e em parceria com Deus, em comunhão com Deus e com o Espírito Santo habitar no seu coração, nós podemos resistir a qualquer ataque ou plano do inimigo. Nós podemos. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Ok? Ele pode ter um reinado durante um tempo neste mundo, mas está prestes a acabar, porque Jesus breve voltará. Amém? Nós sabemos disso. Amém? Então, depois do pecado de Adão e Eva, era impossível ao homem por si só vencer Satanás. Era impossível. Jesus teve que viver as nossas limitações, as nossas tentações, as nossas restrições, as nossas emoções, porque nós somos muito emocionais e às vezes por causa de uma emoção a gente vende a progenitura. A gente deixa-se ir, verdade ou não? Amém? E ele teve que vir, então, viver as nossas limitações, emoções, restrições, para que a sua vitória humana fosse igual à nossa como humanos. Fosse igual. O conflito, meus irmãos, sempre foi entre Satanás e o homem.
Não é na realidade entre Satanás e Deus, é Satanás e o homem, porque Satanás quer ter o privilégio de ser adorado pelo homem. Os irmãos entendem? Ele quer ser adorado, amém? Ele detesta que a gente adore Deus, ele detesta, ele quer adoração para ele. Então ele vai fazer tudo por tudo para infernizar a nossa vida, para nos tirar de uma comunhão com Deus, ok? E nós temos que bater firmes, mantermos-nos firmes e bater o pé e dizer, não, maior é aquele que está em mim, amém? Jesus foi o nome dado à humanidade de Deus, amém? Jesus foi o nome dado à humanidade de Deus. E tanto a vida de Jesus como a sua morte foram iguais à de um ser humano. Foram iguais. Ele viveu a mesma vida que nós vivemos. Okay? Foi igual. Ele morreu como nós também vamos morrer um dia. Amém? Foi igual. Jesus não só morreu por nós, mas morreu como um de nós. Ele deixou a sua divindade. Naquela cruz ele deixou a sua divindade. Irmãos, notem que naquela cruz, quando estava naquela cruz, ele disse, Pai, por que me desamparaste? Ele deixou de ser divino naquela cruz. Os irmãos entendem? Amém? Ele deixou a sua divindade para viver como homem, e como homem sem pecado, Jesus venceu o pecado porque esteve sempre ligado ao Espírito Santo. Amém? E assim se tornou um modelo a seguir. Ele é o modelo que nós devemos seguir. Amém? Os milagres que fez, os fez como homem. Fez como homem, cheio do Espírito Santo. Veja isso, a Bíblia fala sobre isso em Atos 10, 38. Nós conhecemos tão bem esta escritura, amém? Já dá para ter, amém? 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Notem, não diz a Jesus Cristo, nem diz Jesus, o Filho de Deus. Diz a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder, nota, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Ele era Jesus de Nazaré, o homem. Nunca se esqueçam disso, amém? Por quê? Porque o nome Jesus Cristo, ele adquiriu esse nome Jesus Cristo depois de ter ido à cruz, amém? E ter ressuscitado, é que ele passou a ser o Cristo do vivo Deus. Amém? O poder de Jesus vinha de estar cheio do Espírito Santo. Amém? E isto requer sempre comunhão com Deus, estarmos bem, reconhecer Deus na nossa vida. Também nós, os que cremos na obra de Jesus na cruz, fomos nele inseridos e enxertados para também termos vitória sobre o pecado. Em Jesus temos vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Amém? Nós temos vitória. Amém? Até sobre as enfermidades. Nós temos vitória. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por tudo isso. A vitória de Jesus se torna a nossa vitória. Diga lá assim, a vitória de Jesus é a minha vitória. Creia nisso, é a nossa vitória. E agora com o poder do Espírito Santo a nós, amém? Quem é que vive em nós? O Espírito Santo, amém? Então com o poder do Espírito Santo em nós, nós podemos fazer grandes coisas em seu nome. Amém? Nós podemos, porque Jesus nos deu poder e autoridade. Amém? E Ele mesmo diz, em meu nome farei sinais e maravilhas. Amém? Creiam nisso. Amém? Vamos crer nisso. Vamos fazer grandes coisas para louvor do seu nome. Por isso, ao ressuscitar, é que Jesus disse em Mateus 28, versos 18 e 19, Jesus fala com os seus discípulos e diz, depois da sua ressurreição, e diz assim, e aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Notem, agora aqui fala de como homem foi-lhe dada a autoridade, amém, na terra e nos reinos.
todos os reinos foi-lhe dado, tanto no céu como na terra. Portanto, note que Jesus diz a seguir: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou em outras palavras, deixem-me dizer assim, Jesus já estava a dizer: já temos as chaves das amarras, já temos as chaves das prisões, amém? Vão agora, tragam homens de volta para o relacionamento vivo com Deus. Foi isso que Jesus estava a querer dizer, amém? Se Jesus já tem toda a autoridade, quer dizer que o diabo ficou sem nada. Mas vocês acreditam que há tanta gente, infelizmente, há tanta gente que se preocupa tanto com Satanás? Passa a vida a dizer: ai, Satanás fez isto, ai, Satanás está-me a fazer aquilo, ai, Satanás está-me a oprimir, ai, Satanás... Concentrem-se mais em Deus que está dentro de vós. Maior é aquele que está em vós. Se Deus está em vós, Ele não vai permitir coisa alguma chegue até si. A Bíblia diz em Salmo 91 que Ele dá ordens aos seus anjos acerca de cada um de nós. Ele não permitirá. Já leram o Salmo 91? Se não leram, faz favor ler em casa. Salmo 91. Amém? Ele dá ordens acerca de cada um de nós. Ele cuida de nós. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Amém? Se Jesus já tem toda a autoridade, quer dizer, volto a repetir, que Satanás não tem autoridade alguma. Em Jesus fomos restaurados à posição de autoridade. Mesmo o próprio Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou poder, amém, sobre toda a força do maligno, sobre os escorpiões, sobre tudo. Ele dá-nos poder sobre tudo isso. Sobre a força do maligno, Ele dá-nos poder. Amém? Por causa do Espírito Santo em nós. Por isso vamos avançar nesse poder, nessa autoridade que Jesus nos deu. Porquê? Porque Romanos 16, 19 diz o seguinte, diz assim: nós devemos ser obedientes e conhecer as coisas de Deus. Diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Compraze-me, pois, em vós. E quero que sejais, note, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Continuando. E o Deus de paz, note, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ele vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Sejam sábios. Deus vai, um dia destes nós vamos ver Satanás completamente destruído. Amém? Mesmo neste mundo, completamente destruído. Ele vai ser julgado no lago do fogo do inferno. Amém? Então, pela nossa obediência, nós temos conhecimento disso. Então, pela obediência e pelo relacionamento vivo que nós temos com Deus, e porque sabemos estar à sua mesa, lembra-se que a semana passada falei dos Salmos 23, que Deus nos assenta numa mesa perante os nossos inimigos. Amém? Perante os nossos inimigos. Então, se nós sabemos estar à sua mesa, até o impossível pode brotar nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque em Marcos 9, 23, Jesus disse algo para alguém, e isto veio ao meu coração. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém? Tudo é possível ao que crê. Diga lá assim: tudo é possível para mim, pois eu creio. Amém? Tudo é possível para nós, porque nós cremos. Amém? Cremos no Todo-Poderoso, naquele que faz o impossível acontecer. Cremos no Deus que ressuscita mortos. Cremos no Deus, amém, que cura os enfermos. Cremos num Deus que levanta o paralítico, o abatido. Amém? Nós cremos num Deus que faz o impossível acontecer, que abre os mares. Amém? Que abre o mar, que nos faz passar em terra seca. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Ele fecha a boca dos leões por amor a nós. Amém? O coração de Deus anseia por um relacionamento vivo. Por isso é que Ele veio até nós e fez habitação em nós. Porque para mostrar que a sua presença em nós é benéfica. É para o nosso bem, nunca para o nosso mal. É benéfica. Amém?
E a presença será benéfica se nós não a ignorarmos. Não ignore a presença de Deus na sua vida. Que ao levantar ou pôr o seu pé no chão, diga assim: obrigado, Senhor, estás comigo hoje. Cada passo que eu der, estás comigo. Amém. Vou cozinhar, Deus, obrigado, dás-me sabedoria para fazer a comida. Vou trabalhar, Deus, obrigado, estás comigo no trabalho. Eu vou-me dar bem com os colegas, com o patrão. Vou-me dar bem, seja com quem for. Deus, porque tu estás comigo. Obrigado, Deus, quando precisar de sabedoria, estás comigo, porque tu és a minha sabedoria. Se mas estou comigo, não se esqueça de valorizar Deus na sua vida. Porque se Ele está na nossa vida é com propósito. Não é verdade? É para nos ajudar. Amém? Aleluia. Amém? Então vamos desfrutar da sua presença. Porque diariamente nós estamos perante Ele. Deixa-me dizer assim, a semana passada falei de um filho que às vezes é desobediente, o pai chama para vir comer, não sei se estão lembrados, e depois ele está a jogar e não vem logo, e quando vem o pai fica um pouco irritado porque ele veio tarde. E não... Os irmãos entendem, né? A gente corrige o filho que é desobediente, verdade ou não? Ok, então este exemplo do filho... O filho pode estar à mesa, mas não desfrutar até dos alimentos, porque está com a sua mente, o seu coração noutras coisas. Amém? E nem está a desfrutar honestamente da presença do Pai, porque está a pensar noutras coisas, não desfruta. Amém? Salmos 16, 11, e eu gosto muito deste salmo, por isso coloquei aqui, diz assim, amém? Deus a falar conosco, diz assim: tu me farás conhecer a vereda. Aqui diz ao contrário, far-me-ás ver a vereda da vida. Note, na tua presença há farturas de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu falei sobre isto a semana passada. Note, na presença de Deus há alegria. Há alegria. Nós podemos estar a ser atacados numa área qualquer, mas porque estamos na presença de Deus, nós vamos sentir o conforto que vem dele, a força que vem dele, a coragem que vem dele, e nós vamos conseguir ultrapassar o problema, a dificuldade. Quantos de nós já não passamos por coisas dessas e não vimos Deus mesmo superar? Com Deus superamos essas dificuldades, verdade ou não? Amém? Gostamos de ser ignorados? Nós gostamos? Não. O coração de Deus também anseia por comunhão com aqueles que Ele criou. Se nós tivermos um encontro real com Deus, que é para isso que Ele nos chama, para isso temos um relacionamento real, então seremos equipados para reinar em poder e autoridade sobre as trevas deste mundo e guiar outros à presença dEle. E guiaremos outros à presença dele. Quando falarmos com os nossos familiares, nós nem vamos entender como é que os nossos familiares aceitaram tão bem as nossas palavras. Porque nós estamos a ter um relacionamento vivo com Deus. E então vai ser tão fácil falar com os outros, vai ser tão fácil falar com os colegas no trabalho, vai ser tão fácil falar, amém, com os nossos amigos. Amém? O desejo de Deus Pai é que a gente atrai outras pessoas para Ele, amém? O desejo de Deus Pai é ter pessoas que como Ele fluam em amor, em compaixão, em perdão. Deus o Pai quer isso, porque Ele é amor. E Ele quer que amor flua, amém? Quanto mais pessoas levarem em si a sua presença, como servos, como filhos e filhas de Deus, mais depressa seremos posicionados para ver esta terra ser cheia da glória do Senhor, como as areias cobrem os mares. Amém? Aleluia. Vimos em Gênesis que a nossa história começou no jardim. E que nesse jardim Deus já andava com o homem, Adão e Eva. Amém? Havia uma comunhão, havia uma amizade, havia uma parceria entre eles. Amém? Lembram-se que Deus trouxe os animais a Adão e Adão pôs os nomes a eles todos. Havia uma parceria entre eles, Deus e o homem. Mas tudo isso acabou devido ao pecado. Mas algo aconteceu que fez brotar um novo relacionamento e o seu início volta a ser também num jardim. João 19, 41. Vamos ver o que é que diz. Diz assim:
19, 41, diz assim: e havia, Jesus ia ser crucificado, e note, e havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, onde Jesus fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, note, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. É agora, e é neste sepulcro novo, amém, que puseram o corpo de Jesus. Em João 20, um capítulo à frente, logo no verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Continuando. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo. Amém. Desculpa, era só o verso 1. E viu que a pedra tinha sido removida. Agora vamos ver do mesmo capítulo, o verso 15 e 17. 15 a 17. Disse-lhe Jesus, Maria Madalena, amém, que voltou, porque tinha ido falar com os discípulos e voltou, amém. Disse-lhe Jesus, mulher, por quem choras? Voltou e viu que Jesus não estava lá, começou a chorar, amém? E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levastes, dize-me aonde o pusestes e eu o levarei. Versos até o 17. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Mas eu queria ler o verso 17, na minha tradução, diz assim, disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Note, deixa de me tocar. Aqui diz, não me detenhas. Mas a minha Bíblia diz, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Vê se tens essa tradução aí, Cláudia. Mas vai aos meus irmãos e diz que subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Hã? Não me segures, sim. Também pode ser, não, deixa de me tocar. Amém? Podemos dizer, deixem-me usar assim esta expressão, podemos dizer que Jesus nasceu duas vezes. Nós também nascemos duas vezes, verdade ou não? Nascemos da nossa mãe e depois nascemos do Espírito. Somos um novo homem, uma nova criatura. Então podemos dizer que Jesus nasceu duas vezes. A primeira vez foi do seu nascimento através da Virgem Maria, verdade ou não? O segundo nascimento foi o da sua ressurreição. Atos 13, verso 30, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas agora veja Atos 13 na mesma, mas verso 32 a 33. Diz assim, nós vos anunciamos as boas novas da promessa, confiada aos nossos antepassados, os quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Depois da sua ressurreição, amém? Deus disse, eu hoje te gerei. Amém? Novo nascimento. Por esta passagem vemos que a sua ressurreição foi considerada um nascimento. Jesus, deixem-me dizer assim, foi o primogênito dentre os mortos. Foi o primogênito. Amém? Está isso em Colossenses 1:18, que diz que ele foi o primogênito entre os mortos. Então, deixem-me dizer assim, o ADN da sua ressurreição é também o nosso ADN. Pois Jesus é as primícias dos que dormem.
Amém? Ele é as primícias dos que dormem. Este termo anuncia que a sua ressurreição deu início a uma colheita de almas, segundo a sua semelhança, que seguirão também os passos da sua ressurreição. Nós também vamos ressuscitar um dia. Amém? Não é bom saber isso? Amém. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, é fascinante. É linda demais. Amém? Ela mostra que a primeira pessoa a tocar em Jesus no seu nascimento natural foi Maria, a virgem escolhida por Deus. Mas quem tocou no seu segundo nascimento foi Maria Madalena, aquela que tinha sido liberta, curada por Jesus. Amém? Que tinha sido livre, liberta e curada por Jesus. A Virgem Maria representa a pureza, tudo o que é digno, tudo o que é puro. Ela deu as boas-vindas a Jesus neste mundo para que ele cumprisse os requisitos da lei e se tornasse o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas Maria Madalena representava as necessidades do espírito, do nosso corpo, da nossa alma, da alma do ser humano pecaminoso. Ela dá as boas-vindas a Jesus pelo seu papel de o nosso Redentor, o nosso Salvador, o edificador de vidas, o edificador de famílias, das menos puras até aqueles que são mais oprimidos. Jesus veio nos libertar. A Virgem introduziu aquele que fecharia a dispensação da lei. É que foi liberta, Maria Madalena introduziu Jesus na dispensação da graça. Uau, não é lindo isto? Aonde, nessa dispensação da graça, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos e podem encontrar em Jesus Cristo o perdão e a salvação. No primeiro jardim, a presença de Deus foi tida como garantida e não houve qualquer esforço para a manter. Adão não fez nenhum esforço, nem Eva, para manter. Amém? Depois de Adão e Eva pecarem, Deus ainda assim vem ao jardim e os cobre com uma pele do cordeiro. Deus que é santo, que a Bíblia diz que Deus é santo e que Ele não se mistura nem está perto do pecado, Deus chega-se a Adão e Eva que estão em pecado. Deus chega-se e cobre-os com uma pele do cordeiro. Amém? Mostrando a Adão e Eva que a solução para esse problema seria um cordeiro que um dia viria para nos purificar de todo o pecado. Foi a última vez que ouvimos dizer que Deus andava no jardim para ter comunhão com o homem. Foi a última vez. Ele deixou aí de vir ao jardim. Lá, já agora, neste outro jardim, Maria Madalena certificou-se que não iria perder esse relacionamento com Deus. Por isso, ela agarrou Jesus Cristo. Por isso ela o agarrou, ela o segurou. Amém? O Cristo ressurreto. E não o queria deixar ir. Porque Jesus disse-lhe, deixa de me tocar. Porque ainda não subi ao Pai. Porque ainda não subiu ao Pai. Notem que não foi Maria, a mãe de Jesus, mas Maria Madalena que buscou, que procurou, que tentou reter Deus perto dela, que quis uma comunhão, que buscou com todo o seu coração. Ela estava a buscar e não queria deixar ir. Ela não se afastou até encontrar aquele que ela mais precisava, que era Deus, que era Jesus. A presença de Deus era o que ela queria. E nós, como está a nossa busca? Como é que está verdadeiramente a nossa busca? Será que a gente busca com tanta tenacidade também a presença de Deus? A gente admira-se tantas pessoas na Bíblia que fizeram grandes coisas para Deus. Sabe por que eles fizeram tantas coisas? Porque buscavam a presença de Deus. E a nossa vida pode mudar se nós buscarmos verdadeiramente a presença de Deus. Onde é que está a nossa busca
Como é que está o nosso empenho hoje em dia? Desistimos logo que nos acontece alguma coisa, que temos um problema, que temos uma dificuldade. Será que a gente desiste logo? Enfraquecemos na fé porque não o reconhecemos no meio das dificuldades. Sabe que quando há uma dificuldade, que Deus quer ver a nossa fé nele, a nossa confiança nele? Amós 5, eu gosto muito deste verso. Amós 5:4, amém, uma escritura que muitos anos atrás tocou o meu coração, e depois foi tão lindo que eu encontrei um cântico com este verso, amém, um cântico que diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei, buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Só buscando Deus é que nós encontramos verdadeira vida. Amém? Só buscando Deus. A promessa de Jesus sobre enviar o seu Espírito Santo, ou não nos deixar, ou não nos desamparar, se cumpriu e terá um impacto maior na vida daqueles que o buscam, daqueles que anseiam cada vez mais e mais de Deus, daqueles que anseiam por seguir as pisadas de Jesus, que anseiam por mais do Espírito Santo, que a cada dia dizem mesmo: Espírito Santo, enche-me, enche-me, eu preciso mais de Ti, enche-me. Enche-me de Ti, enche-me do Teu conhecimento, dá-me a revelação da Tua pessoa em minha vida. João 14, verso 16, o verso 18, Jesus diz algo incrível. Ele diz assim: eu rogarei, eu vou para cima, mas sabem, mas vou rogar ao Pai por vós, para vos dar outro Consolador, amém? E rogarei ao Pai, Ele vos dará outro advogado. A outra escritura diz: Ele vos dará outro ajudador. Amém? Por quê? Porque até ali Jesus tinha sido o nosso ajudador. Tinha sido o ajudador dos discípulos, é o nosso ajudador até ali. Mas Jesus diz: mas agora eu tenho que ir para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Então note, vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Amém? Verso seguinte. E o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Meus irmãos, quem não aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador jamais terá esse Consolador na sua vida. Jamais! O mundo não consegue receber este Consolador, a não ser que aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Podem dizer o que quiserem, podem usar que doutrina quiserem, mas isto só acontece, este ajudador só vem até nós, amém, se aceitarmos Jesus como Senhor, amém, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará, diga lá, habita comigo, estará comigo. Uau! Qualquer passinho que você dá, qualquer lugar que você dá, uau! Aí vai o Espírito Santo consigo. Amém? Qualquer lugar que você entra, o Espírito Santo está lá. Se qual for a situação que você tenha que enfrentar, você só diga: Espírito Santo, ajuda-me. Amém? Porque Ele está conosco. Jamais nos deixará. Amém? Ele habita conosco. Amém? Até que ponto podemos dizer que o conhecemos então? Até que ponto? É difícil conhecer alguém com quem nós não temos intimidade. É verdade ou não? Se nós não temos intimidade com uma pessoa, como é que a gente pode dizer: eu conheço? Conheço de vista? Conheço de ouvir falar? Mas conhecer de relacionamento. Conhecer alguém e ter intimidade com alguém é de já fluir com essa pessoa, falar com ela, sorrir com ela, chorar até com ela, amém? Dançar com ela, pular com ela.
Amém? Sabe que muita gente pensa que pular para o Espírito Santo, meu Deus, que escândalo, pular na igreja, dançar na igreja. Por amor de Deus, David dançava para Deus. Os irmãos estão comigo? Se Deus disser para pular, pulo. Se Deus disser para dançar, dance. Se Deus disser para chorar, chore. Se Deus disser para sorrir, sorria. Faça tudo para a glória do seu nome. Amém? Aleluia. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. O Pai caminha conosco, o Filho caminha conosco, Jesus está conosco, o Espírito de Deus está conosco. Romanos 8:11, desculpem, diz assim, Romanos 8:11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, note, aquele que de entre os mortos ressuscitou a Cristo, também, o quê? Vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, se você está com um problema, uma doença, uma dificuldade no seu corpo, clame e diga assim: obrigado, Santo Espírito, tu habitas em mim, tu, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, habitas em mim. Então, Senhor, eu tenho este problema, esta doença, esta enfermidade, vivifica esse meu órgão, vivifica, Senhor Deus, Senhor, que essa enfermidade seque pela raiz, Senhor, restaura a saúde no meu corpo, vivifica-me. Os irmãos estão comigo? Lembrem-se então que a vida do segundo Adão é uma vida vivificante. É uma vida vivificante. Segundo Adão, Jesus, amém? É uma vida vivificante, cheia de delícias, plena de alegrias, como lemos no Salmo anterior, de grandes desafios, de grandes vitórias, e deve ser vivida por nós. Não é só na eternidade, é agora. Deus quer que a gente agora possa desfrutar dessa vida. Amém? Ao reconhecermos a sua presença em nosso ser, pela pessoa do Espírito Santo. Reconheça sempre a pessoa do Espírito Santo em sua vida. Amém? 1 de Coríntios 15:45, eu estou a terminar. Diz assim: está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O segundo Adão habita em nós, na presença do Espírito Santo. E ele é um espírito vivificante. Ele vivifica a nossa vida. Amém? Quando nós estamos cansados, eu muitas vezes digo assim: ai Deus, estou cansada hoje. Depois, passado um bocado, lembro-me da escritura: Deus, obrigado, Senhor, que me vivifica, Senhor. Traz um refrigério sobre mim, vivifica o meu corpo mortal, dá-me força, dá-me energia. Amém? E estou eu com energia para mais um dia. Amém? Por quê? Porque o Espírito vivificante habita em mim. Habita em mim, habita em si, habita em nós. Amém? Creia nisso. Por quê? Porque hospedar a pessoa do próprio Deus é algo glorioso, majestoso e poderoso. E também tem grandes benefícios. Amém? Por isso, eu termino dizendo isto. Cuide bem do seu inquilino. Cuide bem de Deus. Amém? Trate-o com honra. Honre-o. Uau! Porque você é o templo. Nós somos o templo do vivo Deus. Obrigado, Senhor. É um privilégio que muitas das vezes nós esquecemos, Senhor. Senhor, nós não te damos a devida honra, Senhor, e pedimos perdão por isso, Senhor. Às vezes estamos tão, Senhor, envolvidos, Senhor, com as coisas deste mundo, Senhor, que esquecemos, Senhor, que Tu habitas em nós, Senhor. Pedimos mesmo perdão por isso, Senhor. Nós podíamos ter uma vida tão vivificante, porque, Senhor, Tu és um Espírito vivificante em nós. Nós podíamos ter uma vida plena, cheia de alegria, de vitórias, de sucesso, Senhor. Sim, nós sabemos, Senhor, que no mundo vai haver sempre
problemas, tribulações, dificuldades. Sabemos que enquanto aqui tivermos, passaremos por muitas dessas coisas, Senhor. Mas sabemos que contigo, Senhor, nós podemos ultrapassar e vencer tudo isso, Senhor. Porque tu, Senhor, nos darás a força, a energia, a capacidade, Senhor. Deus, Pai, de vencer tudo isso, Senhor. Por isso, Pai, queremos dizer nesta noite, obrigado, Senhor, por habitares em nós, Senhor. Que nós possamos ser mesmo, Senhor, o templo, um templo digno da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a andar em santidade, Senhor. Ajuda-nos a andar em verdade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas coisas que nós, Senhor Deus, negligenciamos, Senhor, e tomamos como garantida, não Te honrando, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar cada vez mais conscientes da Tua pessoa e cada vez menos conscientes de nós próprios. Era por isso, Senhor, que Paulo disse, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em nós. Senhor, Ele mesmo dizia, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Sim, Deus, Pai, que cada um de nós possa dizer a mesma coisa. Eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a estar cada vez mais conscientes da Tua pessoa, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Fortalece cada irmão irmão meu, cada filha Tua, Senhor, cada filho Teu, Senhor. Fortalece cada família, Senhor. Fortalece todos aqueles que, Senhor, que Te amam, que chegam a Ti, Senhor. Nós oramos mesmo por aquele que está abatido, Senhor, fraco, Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, que Tu possas restaurar, Senhor, o seu fervor, Senhor, para contigo, Senhor. Que a comunhão contigo seja restaurada, Senhor Deus, Pai. Senhor, que seja avivada, Senhor, a chama do seu coração, Senhor. Por aqueles que estão mornos, Senhor Deus, nós pedimos, Senhor, perdão, Senhor. Nós pedimos, Senhor, reacenda a chama, Senhor. Senhor Deus, o fogo, Senhor, do primeiro amor, Senhor, possa brotar, Senhor, com força em cada vida e em cada coração, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muitos de nós, Senhor, estamos, Senhor, tão envolvidos em coisas deste mundo, Senhor, que por vezes parece que não temos tempo para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar esse tempo, Senhor, que Te pertence. Ajuda-nos a tirar tempo de qualidade, Senhor, para contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a pôr de lado aquilo que não edifica a nossa fé, não edifica a nossa vida, Senhor. Deus, ajuda-nos, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa mesmo o Teu povo, Senhor, a Tua igreja nesta nação, nas nações, Senhor. Levanta, Senhor, a Tua igreja nesta nação de Portugal, seja uma igreja vitoriosa, Senhor Deus. Senhor, nas nações, que a Tua igreja seja uma igreja vitoriosa, porque cada um de nós faz parte dessa igreja, Senhor. E nós queremos, Senhor, ser, Senhor, aquela noiva sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, Senhor, que Tu vens buscar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome. E todos dizem amém, amém e amém. Obrigado, Senhor. Cá estaremos de volta no domingo para a nova ministração.